Sabia que meu filho Lucas, ele tem diagnosticado dislexia, hiperatividade? E eu vou contar um negócio pra vocês. É uma coisa muito importante, principalmente para várias mães que recebem um diagnóstico às vezes, sabe? E acha que não tem solução, ou que o filho não vai ter uma vida comum, que vai sofrer preconceitos e tal. E aí eu tava refletindo, né? Ontem à noite, antes de dormir, eu vi uma matéria de uma mãe que, enfim, assim que o filho nasceu, ele foi diagnosticado e aí começou a tomar Ritalina, que é mais ou menos o Venvance de hoje, é a Ritalina do passado, digamos assim. E hoje ele é uma criança super desconectada e ele tá sendo normal voltar a ser ele mesmo. Vou explicar o todo. E aí eu tava refletindo, sentei aqui, fiquei refletindo e falei, cara, eu acho que eu vou dividir com as pessoas isso que é tão importante, foi tão importante pra mim, pro Lucas. E quando o Lucas tinha uns 8 anos, talvez, 8 para 9 ou 7, eu levei ele na ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia do Brasil. Ele passou por 16 profissionais. E dentro desses 16 profissionais, ele passou por fonoaudiólogo, neurologista, audiólogo, enfim. Fez toda a bateria de exame, psicologia, lá. E foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade. Então, tipo, não é um diagnóstico de um único profissional que olhou pra cara dele e falou: o seu filho tem hiperatividade, vou te dar tanto. Foram 16 profissionais. E esse laudo saiu que ele tinha que tomar Ritalina, que é como se fosse um Venvance 70, imagina um Venvance 70, não sei quem conhece, é muita coisa, para uma criança de 8 anos. Ele tinha que tomar Ritalina, que é extremamente pior do que o Venvance, né, que é mais para trás. Cocaína, grosso modo, ali, ou princípio ativo, extremamente viciante. Eu, uma mãe muito nova, desesperada, ao mesmo tempo que eu não queria dar remédio, eu também não tinha todo o conhecimento. Eu falei, eu faço o quê, né? Todos os neurologistas falando que tem que tomar e tal. Enfim, eu dei um dia de remédio pra ele e eu vi que ele ficou extremamente esquisito. Ele não era mais o mesmo. Ele era muito ativo e tal, e ele ficou estranho, ele ficou estranho, ele ficou um pouco duro, um pouco agressivo, um pouco sem paciência. Eu achei muito esquisito. Então, eu resolvi tomar o remédio para poder ver o que o remédio fazia em mim, o que acontecia, se ele me... E eu tomei e não aconteceu nada, porque até eu não tenho nada, né? Então, não aconteceu nada, mas eu senti no meu coração que não era para eu dar e eu simplesmente decidi não dar. E comecei a estudar e ler sobre a questão, as dificuldades e fazer do meu jeito de mãe. Não me arrependo, faria tudo de novo, porque a maioria das pessoas que tomam esses remédios durante muito tempo, isso é uma escolha, não existe certo, não existe errado, cada mãe faz o que quer com o seu filho, mas com o meu, eu não me arrependo. Porque eu não queria que ele ficasse viciado nos remédios, não queria que ele ficasse dependente dos remédios, ele teve uma vida super normal, a gente tinha muito mais paciência, porque ele era muito ativo, ele era muito diferente, com o tempo ele aprendeu a controlar a própria hiperatividade dele. Hoje ele é um menino super calmo e nunca tomou nada de remédio. Enfim, e não tem as consequências do remédio, que infelizmente são muito fortes. Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui não dê o remédio pro seu filho. Mas eu estou dizendo assim, antes eu analisei primeiro com 16 profissionais, não com um, não com dois. E depois ainda assim, esses 16 profissionais dizendo dá, eu decidi não dar e arcar com as consequências de não dar. Quais são as consequências? Ele tinha dificuldade de concentrar, ele tinha dificuldade de fazer tarefa, ele era muito elétrico. A dislexia, ele lê uma coisa e ele pula palavras. Então, por exemplo, ele vai ler um texto enorme e ele não enxerga certas palavras, então ele não entende o contexto. Eu fui atrás, desculpa a palavra, que eu não gosto da palavra, no inferno, para poder adaptar ele ao que precisava. Então, eu descobri uma lei que as escolas eram obrigadas a se adaptar a ele. Então, ao invés de adaptar o meu filho à escola e botar ele numa caixinha, eu fiz a escola se adaptar ao meu filho. E eu não tinha grana na época, eu só era bocuda já e caruda, sabe? Então, o que eu fiz? Eu descobri que a dislexia, a pessoa ia muito bem na prova oral, só que ia muito mal na escrita. E isso estava prejudicando muito ele. Então, ele podia reprovar e tal, porque ele não conseguia. Então, eu fui na escola, eu mostrei a lei, eu fui atrás dos meus direitos, eu obriguei a escola a se adaptar ao meu filho. E aí, ele fazia a prova oral. Na época, o pai dele foi super contra, brigou com a gente, brigou comigo, brigou com ele, falou, enfim, whatever, isso também não importa. Mas eu fiz dessa maneira. Mais uma vez, estou dizendo que essa é certa, estou dizendo que é possível se tem uma mãe que vê e fala, mas eu não queria dar os remédios para o meu filho. Tem outras maneiras? Tem milhões de outras maneiras. E aí você vai atrás, cara. Ninguém tem maior interesse no seu filho do que você mesmo. Aí você corre atrás, você fala,
vai atrás, eu vou descobrir a lei, eu vou atrás de um advogado, eu vou estudar tudo sobre a doença e você vai descobrir e é possível, enfim, amenizar. Me bateu no coração pra falar isso, nem sei porque eu tô fora de um contexto enorme aqui onde eu tô, mas me bateu no coração de mãe desabafar sobre isso, eu acho um ponto muito importante.